como vocês vão ter mais atividade para fazer, não pretendo hoje me estender muito na parte teórica. O objetivo é realmente a gente fazer uma revisão do que a gente tem visto nas últimas aulas e fazer a atividade que é um pouco mais extensa do que a gente estava acostumado, né? As últimas atividades, as últimas questões eram mais questões de rotina. E agora essa vai ser questões. Imaginem que a gente está em sala de aula, todos juntos, e vocês vão ter uma atividade. E o nosso objetivo da aula de hoje é fazer essa atividade. Então, não vamos estar juntos presencialmente, mas esse é o objetivo. Que a gente tem visto desde o início do semestre, tirando bem lá no começo, quando a gente falou de bens, né? Mas desde então, depois que a gente finalizou bens, a gente começou a ver a teoria do fato jurídico, né? E agora chegamos no negócio jurídico. Para reforçar o que a gente teve de super importante na aula passada, né? O que a gente precisa lembrar? Que existem requisitos tanto de existência do negócio jurídico e requisitos de validade do negócio jurídico. Antes de a gente pensar se esse negócio jurídico é válido ou não, a gente vai precisar analisar primeiro se ele existe. E aí o requisito principal de existência que a gente vê no negócio jurídico é a manifestação de vontade. Isso é a essência, né? Isso ali é a base do direito civil, né? A autonomia da vontade das partes. Então isso sempre vai ter que estar presente, essa declaração de vontade precisa estar presente no negócio jurídico para que aí, então, a gente possa analisar os requisitos de validade. Então, vejam que a manifestação de vontade é uma coisa que vem antes até mesmo da validade, né? Porque ela é a base desse negócio jurídico. E aí, junto com a manifestação de vontade, os requisitos de existência, a gente viu algumas questões, como, por exemplo, o que o silêncio significa no negócio jurídico, né? O que acontece quando o sujeito faz uma reserva mental, né? Pensa para si mesmo que ele não vai cumprir aquele negócio jurídico, enfim. Vimos algumas situações peculiares aí com relação à manifestação de vontade. E, na sequência, vimos os requisitos de validade do negócio jurídico que estão lá no artigo 104 do Código Civil, artigo super importante, que vai trazer para a gente que a gente precisa, para que o nosso negócio jurídico seja válido, a gente precisa ter um agente capaz, a gente precisa ter um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e precisamos que a forma siga o que está prescrito na lei, né? Então, a forma prescrita ou não defesa em lei, né? Ou não proibida pela lei. Então, basicamente, sempre que a gente se deparar com um negócio jurídico, a gente vai ter que observar se três coisas estão preenchidas. Primeiro, a gente vai olhar para as partes que estão firmando esse negócio jurídico, então a gente vai olhar para as partes e ver se elas são plenamente capazes. Segundo, a gente vai olhar para o objeto desse negócio jurídico e ver se esse objeto é um objeto válido, se a gente pode fazer um negócio jurídico, firmar um negócio jurídico sobre isso. E terceiro, a gente vai olhar para a forma desse negócio jurídico e vai verificar se, de repente, nessa situação, não tem que obedecer a alguma forma prescrita em lei. E daí, na aula passada, a gente falou que um exemplo disso é a compra e venda de bens imóveis, né, que tem uma forma prescrita em lei. Então, sempre que a lei trouxer essa determinada forma, a gente precisa cumprir esses requisitos de forma, se não prevalece a ideia de liberdade das formas, né? Então, até que a lei diga o contrário, a forma é livre. Então, a forma é livre, mas em algumas situações haverá uma previsão legal aí, né? Uma previsão na lei acerca de uma forma que a gente tem que cumprir para esse negócio jurídico. Até aí, tudo certo, né? Isso é uma pequena revisão da aula passada. Tudo tranquilo, né? Alguma dúvida com relação a isso, minha gente? Como é que vocês estão? Vocês estão achando a matéria tranquila? Estão achando que tá legal? Tá fácil? Não tá? Tá de boa? Não tá? Falem comigo, por favor. Alguém? Aquela 2 das questões, da questão agora, das de hoje? Você tá falando? Da passada? Peraí que eu não me lembro assim, por Do número seguro, prof. Do quê? Do seguro. Ah, a questão do seguro. O que vocês acharam daquela questão, gente?
Aquela questão é uma questão real, tá? Foi extraída de uma jurisprudência e é uma questão bem complexa, até assim, para a gente analisar, né? Mas para vocês verem que essas coisas, quando elas chegam no judiciário, elas realmente exigem uma determinada análise, né? O que era? Vamos até aproveitar essa questão da aula passada para revisar. Deixa eu abrir ela aqui com vocês. Só um instante. Só para avisar quem está chegando agora, a questão 2 da aula passada, tá? Vou comentar ela agora para a gente garantir, todo mundo, apesar de hoje de ter visto as respostas de vocês, mas para garantir que todo mundo entendeu de fato, né? O que essa questão 2 falava, gente? Essa questão 2 trazia para a gente um contrato de seguro de mercadorias transportadas, que nesse seguro de mercadorias constava, ou seja, quando as partes firmaram esse contrato, o que ficou estabelecido? Que ficou estabelecida ali a cobertura das mercadorias durante o seu transporte em caso de acidente com o meio de transporte utilizado. Então, basicamente, o segurado, quando ele foi lá e contratou esse seguro, ele fechou o seguro e na apólice ficou estabelecido isso. Cobertura da mercadoria, né? Ele quis um seguro total lá da sua mercadoria, fechou o seguro da mercadoria, mas ficou constando lá na apólice em caso de acidente com o meio de transporte utilizado. E acontece que, então, durante o transporte pelo caminhão, né? O caminhão era o meio de transporte e ele estava transportando uma máquina escavadora, que era a mercadoria. E quando esse caminhão estava transportando essa máquina escavadora, ele esbarrou a parte superior da máquina escavadora numa sacada de um prédio e causou danos tanto na mercadoria quanto na sacada do prédio. Mas a gente precisa ficar atento ao fato que não houve colisão entre o meio de transporte, né? O caminhão não sofreu nenhum dano, ele não se acidentou, ele apenas bateu a mercadoria numa sacada de um prédio. E aí, quando o segurado foi ali exigir, né, o serviço da seguradora, né, indenização pelos danos, tá, mercadoria, tudo mais o que você espera a partir do momento que você tem seguro, né, a seguradora se recusou a pagar a indenização pelos danos, alegando que o contrato dizia expressamente que a seguradora só era responsável por eventuais prejuízos decorrentes de acidente envolvendo o veículo que transporta a mercadoria, o que não aconteceu nesse caso, pois os danos não foram consequência ali de acidente com o veículo, e sim apenas a mercadoria que se acidentou, né? Essa foi uma questão bem interessante, daí tanto que eu botei aqui na pergunta para vocês analisarem apenas com relação aos artigos ali do Código Civil, né? Então, analisar se essa cláusula deveria ser aplicada literalmente e que não precisava buscar outros elementos do contrato de seguro. Por que eu digo isso? Porque se a gente começar a entrar em questões do contrato seguro, a gente vai abrir muito leque para debate, e não é o objetivo dessa aula, né? Porque vocês não estão estudando o contrato de seguro. Mas o objetivo era justamente debater e verificar se a gente tinha que seguir aquela cláusula ao pé da letra, se a gente tinha que seguir aquela cláusula literalmente, porque aquela cláusula literalmente excluía a responsabilidade da seguradora. Só que o que prevalece na hora de você aplicar um contrato, né? Quando você está discutindo o contrato, o que prevalece é a sua intenção ou o que está literalmente ali? A senha da sala? A senha, o link, tu tá falando? Se for o link, eu tenho. Peraí, que eu já. Alguém tá precisando? Esse link? Eduardo não consegue entrar? Ué, por que será? Porque não tem uma senha. Prof, eu também antes não consegui entrar, eu tive que entrar pelo celular. Ah, é? Não sei o que aconteceu, não sei, prof. Tem um. Mas eu vou mandar de novo o link para ela. Ó, tem um PIN aqui. Será que esse PIN é a senha? Talvez seja. Deixa eu mandar. Eu acredito que seja. Peraí. Esse. Será que eu mando lá no grupo? Bom, manda para ela então, Cris. Sim, pode deixar. Obrigada. Quando eu estou vinculando essas aulas com o Google Classroom, vocês recebem alguma notificação por lá dessa aula?
só para curiosidade mesmo, para saber do sistema, vocês recebem alguma informação, algum e-mail, alguma coisa assim, de que tem um evento? No e-mail da UNC. Ah, tá. Beleza. Só para saber. Enfim, minha gente. Tu não? Bom, depois a gente conversa sobre isso, porque eu queria só para eu saber se vocês recebem algum comunicado quando eu crio o evento lá na nossa sala de aula virtual. Bom, gente, então, basicamente, o objetivo dessa questão era analisar se esse contrato, essa cláusula que excluía a responsabilidade da seguradora, que dizia que o seguro só cobriria em caso de acidente com o meio de transporte, se ela deveria ser interpretada literalmente. E aí, no caso, esse caso, quando ele chegou ao judiciário, o juiz entendeu que não deveria ser aplicado literalmente, justamente porque naquela situação, óbvio que a mercadoria deve ser resguardada, porque aconteceu um acidente que danificou a mercadoria. O acidente pode não ter acontecido especificamente com o meio de transporte, né? O meio de transporte não sofreu dano, mas foi um acidente em decorrência do transporte, né? Foi o transporte que causou o dano. Então, por conta disso, o juiz, quando analisou o caso, disse: não, a gente não pode interpretar literalmente essa cláusula, porque senão ela vai estar ferindo a ideia do que as partes querem de um contrato de seguro, né? Senão, daqui a pouco a sua carga vai ser roubada e o seguro não vai cobrir, porque não foi culpa da seguradora, né? O meio de transporte não teve nenhum dano, portanto, não tem culpa, a seguradora não tem que ressarcir. Então, lembrando que nesse caso, claro, num caso real, a gente vai analisar várias outras situações em decorrência dessa relação entre segurador e segurado, né? Mas numa análise um pouco mais superficial, partindo apenas desses princípios do direito, né? Partindo aí do princípio da análise da boa-fé e dessa questão prevista na legislação civil de que a gente precisa dar mais valor para a intenção das partes que tiveram na hora de firmar aquele contrato do que exatamente do que está estabelecido no texto, né? O juiz, nesse caso, até concluiu que o homem médio, quando ele firma um contrato de seguro, né, a intenção dele, ele não vai se firmar nesses pequenos detalhes ali do contrato. Ele vai entender que a sua mercadoria está segura, ele não vai se atentar a esse pequeno detalhe na redação que exclui a responsabilidade da seguradora. Então, a questão prevalece aí, ao invés da literalidade do contrato, prevalece questões de boa-fé, de intenção das partes na hora de firmar o contrato e tudo mais. E aí o juiz entendeu que era responsabilidade da seguradora, sim, arcar com esse custo da reparação da mercadoria. Mas é um caso bem legal, né? Um caso bem interessante de interpretação, né? Interpretação do que diz a literalidade do contrato. Bom, gente, vamos às questões de hoje, então? Vamos ver as questões que tem hoje para revisar. As questões são todas questões de casos. Eu não quero me estender muito nessa fala inicial para que vocês tenham tempo de fazer. Por que eu digo isso? Porque tem duas questões que são questões de interpretação de texto, então que vão exigir um pouco mais de tempo para vocês lerem o texto, né? Tudo isso, inclusive. Deixa eu colocar aqui a nossa atividade da aula de hoje. Vocês viram que ela já está lá no Emestre, mas de qualquer forma eu também vou mandar ela no grupo do WhatsApp. Acho que vou fazer isso, inclusive, agora. Deixa eu só abrir rapidinho, que daí talvez seja mais fácil para vocês acompanharem, né? Não sei se vocês estão acessando do celular ou do computador, mas... deixa eu enviar no nosso grupo. Aqui, enviado, e vou enviar também o link do texto que a gente vai trabalhar, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Certo? Eu só vou fechar o WhatsApp aqui, senão ele fica apitando.
Bom, minha gente, vamos lá, então. O que é o objetivo da aula de hoje? Revisar conceitos. Então, a gente vai começar a nossa primeira atividade, a primeira questão, e eu vou passar elas pontualmente uma por uma, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida do que vocês têm que fazer sobre a questão, não se acanhem em perguntar, tá? Minha gente, podem ficar à vontade, vamos esclarecer todas as dúvidas. Vou passar aqui pontualmente uma por uma, para que vocês possam fazer com tranquilidade essas questões, e o objetivo é fazê-las na aula de hoje. Então, fazer hoje à noite, aproveitar essa véspera de feriado para estudar. Então, primeira coisa, a gente vai ter um casinho aqui, né? Estamos falando da Maria, que desejava muito ter um filho, mas em razão da sua infertilidade, ela adotou o Francisco, que foi abandonado ao nascer na porta da maternidade. Em razão disso, foi necessário montar um novo quarto para receber o seu herdeiro. Ela então precisou comprar móveis novos e um lindo enxoval para o bebê. Na semana seguinte à adoção de seu filho, Maria recebeu a notícia do nascimento de seu sobrinho, Bernardo, filho de sua irmã, e ficou muito emocionada ao ser convidada para ser sua madrinha. E aí, com base nesse caso, temos duas perguntas. Primeiro, nesse casinho eu quero que vocês encontrem um fato jurídico, um ato jurídico e um negócio jurídico. Então, vamos lembrar ali o conceito de fato jurídico, né? Aqueles fatos que não têm a atuação humana, né? Que acontecem na natureza, e aqui a gente está falando de fato jurídico em sentido estrito, né? Que acontecem naturalmente, seja de forma ordinária ou extraordinária. Vocês vão encontrar um desses fatos jurídicos nesse caso. Segundo, um ato jurídico, e aí que novamente a gente está falando do ato jurídico em sentido estrito, ou seja, é um sinônimo de ato lícito, né? Aquele ato que existe manifestação de vontade da parte, mas que a lei determina as consequências jurídicas desse ato, né? Acontece a manifestação de vontade e a lei determina todo o restante, o que vai acontecer. E, por último, um negócio jurídico. O que aconteceu? O que a gente pode ver nesse caso aí que representa um negócio jurídico? Então, encontrar, só apontar, ó, isso aqui é o fato jurídico, isso aqui é o ato jurídico, isso aqui é o negócio jurídico. E letra B, o fato de a irmã de Maria tê-la convidado para ser madrinha de seu filho configura um negócio jurídico? Justifique sua resposta. E aí, você ser convidada para ser madrinha, isso tem alguma implicância jurídica? Lembre-se que a gente vai identificar qualquer situação jurídica, né? O fato jurídico, o ato jurídico, o negócio jurídico, por ter alguma consequência no mundo jurídico, né? Ter alguma consequência. Então, ou está sendo criado um direito, ou extinto um direito, ou modificado um direito. Isso acontece nessa relação de madrinha e afilhado? O que vocês me dizem disso? Então, a princípio, tranquilo, né? A primeira questão, todo mundo está acompanhando aí com as suas, vocês conseguiram pegar? Conseguiram pegar no WhatsApp? Eu comecei a falar, eu nem perguntei isso, né? Mas espero que sim. Sim? Então tá. Continuando, então, primeira questão bem tranquila, né? Basicamente, achar essas informações no casinho e depois, na letra B, falar dessa questão de madrinhos, se é um negócio jurídico ou não. A questão número 2. Temos aí nosso querido Flávio, que é um adolescente e que obteve a autorização de seus pais para casar-se aos 16 anos de idade com sua namorada Maria. O casal viveu feliz nos primeiros meses de casamento, coisa linda e tal, mas depois de um determinado tempo eles começaram a sofrer muitas desavenças e, apesar de tudo, de várias tentativas, eles se divorciaram pouco mais de um ano depois do casamento. Muito frustrado, o Flávio decidiu reunir algumas economias e adquirir um pacote turístico para viajar pelo mundo e tentar esquecer o ocorrido. Então, ele contratou um pacote jurídico. Isso aí é um pacote jurídico, um pacote turístico. Isso é um negócio jurídico? Então, considerando que Flávio tinha 17 anos quando celebrou o contrato com a agência de turismo e que o fez sem qualquer participação dos seus pais, esse contrato é válido? Flávio é plenamente capaz?
Justifique sua resposta. Basicamente o contrato é válido? Por quê? O que acontece? Lembrem-se que para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que resgatar um pouco do conteúdo lá do semestre passado, quando a gente falou daquelas questões de capacidade, né? Quando que a gente vai adquirir aí a capacidade, né? Ou não, como é que vai ser? A capacidade plena, né? Nesse caso. Hã? Emancipou. Não é para você contar a resposta, é para você... mas assim, ele se emancipou, não se emancipou, e o divórcio põe fim à emancipação, ele se tornou plenamente capaz depois, mesmo depois de ter se divorciado, ele volta à característica que ele tinha antes ou não? Ele vai ser plenamente capaz? É suficiente ou ele ainda precisa da assinatura dos pais? É isso que eu quero que vocês respondam nessa questão. Vocês analisarem se esse contrato foi válido, essa compra desse pacote turístico que o Flávio fez, se isso é válido, e sim, não, e por quê. Também tranquila também, né? Tô bem boazinha nas questões ultimamente. Que mais? Próxima questão é uma questão que envolve, ela é uma questão que tem várias partes, né? Opa, não é essa questão. São 4 casinhos para vocês analisarem, e esses 4 casos eu quero que vocês identifiquem no caso. Quem são os agentes, identificar ali quem são os agentes que estão celebrando esse negócio jurídico, se o objeto do negócio jurídico preenche, né? O que é o objeto do negócio? O que é o objeto que eles estão contratando ali? Se é um contrato ou, enfim, qualquer outro negócio jurídico. Mas o que é o objeto desse negócio jurídico que está sendo celebrado entre as partes? E se ele preenche os requisitos legais, né? De lícito possível, determinado ou determinável. E qual é a forma que está sendo celebrado esse negócio jurídico. E, por fim, responder aí se esse negócio jurídico é válido ou não. Então, eu vou analisar o primeiro caso com vocês. A gente pode até fazer esse primeiro caso juntos, mas os demais, né, eu vou deixar que vocês vejam por conta própria, né? Então, o nosso primeiro caso aí, temos o Mário, que é engenheiro civil, possui seu próprio escritório no centro da cidade e nos finais de semana ele gosta de se dedicar a cuidar do jardim de sua casa. Ele e seu vizinho Henrique, que é aposentado, celebraram um contrato verbal, né? Só falando ali de compra e venda, tendo por objeto uma máquina de cortar grama, ficando ajustado o preço em R$1.000. Ficou acordado ainda que o pagamento seria por meio de cheque emitido por Mário para o pagamento da dívida e que seria pós-datado para ser depositado em 30 dias. E aí a gente vai responder: quem que são os agentes que celebraram esse negócio jurídico? E aí eu quero que vocês respondam, né? Quem são os agentes? Nesse caso, vou dar um spoilerzinho só para vocês verem qual que é o objetivo da atividade, né? Então, o objetivo é verificar. Bom, os agentes são o Mário e o Henrique, que são as partes que estão celebrando esse negócio jurídico. Então, Mário e Henrique são as partes e são, a princípio, plenamente capazes, né? Não tem nenhuma informação no problema aí que vá negar isso. Então, a princípio, Mário e Henrique, plenamente capazes. Qual é o objeto desse negócio jurídico? O objeto é a máquina de cortar grama, né? A compra e venda da máquina de cortar grama. Isso é o objeto que está se discutindo ali. Um objeto determinado, lícito, possível, tudo ok, não temos problema com o objeto. E como é que é a forma desse negócio jurídico? Esse negócio jurídico foi celebrado de forma oral, né? De forma verbal, pagamento mediante cheque, cheque, apesar de não ser à vista, né? Pagamento para os próximos 30 dias. E aí a gente vai responder: negócio jurídico é válido? Nesse caso, o que vocês acham? Vocês encontram alguma invalidade nesse negócio jurídico? E aí, minha gente? É válido esse negócio jurídico do caso 1? Acredito que sim, prof. Isso aí, ótimo, né? Não tem ali, vimos ali que os agentes são capazes, o objeto, a princípio, lícito, possível, determinado, a forma tranquila, nenhuma objeção ali com aquele tipo de forma para esse contrato. A princípio, temos um contrato válido. Ótimo. E agora vocês precisam analisar
nos demais casos que nós temos, então o caso 2, o 3 e o 4, se nos demais fazer a mesma coisa, colocar ali quem que são os agentes, qual que é o objeto, qual que é a forma desse negócio, e se no final das contas ele é válido, se vocês entendem que ele é válido ou não, e por quê. Ai, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, não me vem dizer que essa internet hoje vai travar de novo. Credo. Pelo menos hoje não tá chovendo. Menos mal. Mas mais alguém tá tendo problema aí, gente? Porque a princípio o meu tava normal. Se mais alguém tiver com problemas, por favor, me avise aí. Mas, o que eu tava dizendo? Enfim, só dizer então se é válido sim, não e por quê. Então, por exemplo, dizer, sim, é válido porque preenche todos os requisitos, não foram encontrados nenhuma questão de invalidade. Agora, se tiver alguma invalidade, dizer, não, esse contrato não é válido porque não preenche o requisito tal, né? Ou por isso, por aquilo, porque o agente não é capaz, ou porque o objeto não é lícito, ou não é possível, ou não é determinado, ou enfim, algum outro requisito aí que vocês possam verificar que está faltando, ou porque não preencheu, não cumpriu a forma prevista em lei, né? E a nossa última questão, que traz um texto que é de um outro site jurídico, que eu sempre trago para vocês, sites, notícias do Migalhas, geralmente acho que eu já falei para vocês do Migalhas, né? Que tem bastante coisas legais, e tem um outro site jurídico que eu também gosto bastante, que é o Jota, que traz, a única coisa ruim do Jota é que você só tem cinco por mês para ler, só pode ler 5 matérias por mês. Uma pena, se você não é assinante, né? Mas, de qualquer forma, esse textinho que está copiado e colado está aqui no Word na atividade, também é o mesmo que eu postei no grupo do WhatsApp, tá? É aquele texto lá que nós vamos trabalhar. E é um texto que vai falar sobre coronavírus, a mitigação dos impactos nos novos contratos. Eu botei o link do texto, eu suprimi uma pequena partezinha aqui só para ele não ficar muito extenso, mas aí o objetivo é que vocês leiam esse texto e me respondam 2 perguntas. A primeira é fazer um breve resumo sobre o que está sendo comentado nesse texto. Então, com as suas palavras, só explicar qual que é o conteúdo do texto. No mínimo 5 e no máximo 15 linhas. Então, não muito extenso, não é para copiar e colar a coisa do texto, e sim para vocês escreverem de uma forma geral sobre o que está falando o texto. Então, só fazer aí um comentário, né, um breve resumo com as palavras de vocês. E a segunda é qual que é a posição sugerida pelo autor como forma de mitigar o impacto aí do coronavírus nos negócios jurídicos, né? O autor traz algumas situações que a gente, quando está celebrando um negócio jurídico nessa situação que nós estamos vivendo agora, nós temos que ter algumas atenções especiais, né? Uma atenção especial com relação a algumas questões, e aí eu quero que vocês me digam aí, com base no texto, o que o autor aponta como questões importantes que a gente precisa ter atenção nesse momento. E aí, novamente, para vocês escreverem com as suas próprias palavras, então evitar copiar e colar só, porque eu não quero que vocês só copiem e colem coisa do texto, aqui eu quero que vocês façam um texto com as suas próprias palavras. Beleza, minha gente? Mas acho que é bem legal, um texto super atual, né, na nossa realidade, coisa que a gente está passando agora. Eu acho que é importante a gente debater sobre isso, eu acho importante a gente conversar sobre isso, porque é aquilo que a gente falou na aula passada, né, é uma situação que vai trazer consequências aí que vão se perdurar no tempo. Então, essa situação de o que você tem que fazer quando você estiver celebrando um negócio jurídico agora, eu acho essencial a gente começar a conversar sobre isso, principalmente nessa disciplina. Porque quando a gente está fazendo agora um negócio jurídico, a gente precisa ter atenção para algumas situações para evitar problemas futuros. Vocês lembrem que a gente, no meio jurídico, seja atuando como advogado, às vezes não necessariamente advogado, mas atuando em alguma empresa, né, ou atuando trabalhando em alguma assessoria jurídica, a gente tem que sempre ficar atento ao
e principalmente quando a gente está trabalhando com contratos, né? A gente tem que pensar nas maiores possibilidades de situação que a gente vai se deparar, para a gente deixar o nosso negócio jurídico o mais redondinho possível, com o menos possível de falhas que a gente puder. Porque quanto mais detalhado é o nosso negócio jurídico, menos problema a gente encontra lá na frente, né? Então, se a gente se deparar, se a gente se debruçar mais situações quando a gente está elaborando o nosso negócio jurídico, a gente evita um problema futuro. Então, eu quero que vocês leiam esse texto e vejam aí o que o autor propõe que a gente tome cuidado quando a gente está falando de negócios jurídicos agora, em meio a essa crise, para evitar problemas futuros. Lembrando que isso aqui não é a situação de se a gente tem um negócio jurídico em andamento e que não está sendo cumprido, enfim, não é o fato de descumprir um negócio jurídico, e sim um contrato, por exemplo. E sim, agora, nos contratos que a gente está celebrando agora, nos negócios jurídicos que a gente está firmando agora, nas compra e venda, nas contratações, nos aluguéis que a gente está firmando agora, o que a gente pode fazer para minimizar o impacto dessa crise, para evitar problemas futuros. Beleza, minha gente? Cansei de falar. Engatei uma e não parei mais de falar, né? Mas olha, sim, precisa mandar hoje. Esse é para fazer hoje, agora, nesse momento. Quero que vocês se concentrem. Vou ficar aqui à disposição para tirar todas as dúvidas que surgirem, mas dediquem agora esse momento da aula para fazer essas questões, né? Tirem aí um tempinho. Não sei se vocês estão em casa agora, não estão, eu imagino que estejam. Então, tirem um tempinho para fazer e deixa o feriado para fazer o trabalho, né? Já está disponível lá no Emestre a entrega da atividade. Se vocês tiverem com problema de enviar por lá, me avisem, tá? Se às vezes tem algum problema, mas daí me chamem no privado, não tem problema. E acho que é isso, minha gente. Alguma dúvida sobre as perguntas? O que vocês acharam? Bem tranquilo de fazer, né? Já estão trabalhando nas respostas? Como é que tá? Falem comigo, eu me sinto sozinha aqui. Ai, o vídeo bônus, verdade. Ai, eu falei que eu ia escrever um textinho sobre isso e esqueci, né? Verdade. Ah, isso aí, gente. Vamos começando. Gente, essa do vídeo bônus, bem lembrado, Denise. A ideia é fazer um videozinho sobre o seu trabalho escrito que vocês estão fazendo e que vocês vão entregar na semana que vem, que vai valer a M1, né? A ideia é fazer um videozinho curto, a dupla, ou se foi feito individual, né? Individual e dupla, não tem problema, mas fazer um vídeo curto apresentando para os colegas qual que é o seu tema, né? Qual que foi o tema que vocês escolheram, por que vocês escolheram esse tema, o que vocês entenderam dessa pesquisa, o que vocês acharam que o tema é relevante, que não é, qual foi a experiência de vocês ali fazendo esse trabalho, né? Se deu tudo certo, se não deu, se teve dificuldade, se não teve, mas basicamente apresentar para os colegas o trabalho que vocês fizeram, apresentar o tema para os colegas, né, de uma forma bem resumida, ali mostrar o que era o objeto da pesquisa de vocês, o que vocês pesquisaram, e valendo aí um bonuzinho de nota, né? Que tal? Eu combinei de 1 a 3 minutos, gente, uma coisa bem curta, então bem sucinto, 1 a 3 eu acho que é suficiente para bem simples, sim, gente, bem simples, celular se filmando ali, pode ser bem tranquilo. Vai valer um bonuzinhos para notas futuras. Aí eu pensei, eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso, mas deixar um bônus pendente para notas futuras, que daí eu lá na frente, depois no final do semestre, eu jogo esse bônus na nota que está mais baixa. Então a nota que está mais baixa ganha um pontinho bônus. O que vocês acham? Eu falei que eu ia escrever um texto, esqueci, mas eu vou fazer isso, vou mandar um texto para todo mundo falando isso. Mas a ideia mesmo é apresentar o trabalho de vocês, fazerem um videozinho, um envio bem tranquilo, acho que pode até ser pelo WhatsApp da turma, o que vocês acham? Todo mundo compartilhar ali no WhatsApp? Que daí fica tranquilo, todo mundo consegue ver o de todo mundo, né? E aí eu vejo ali no grupo de quem está entregando, para enviar na semana que vem, junto com a entrega do trabalho de vocês. Isso aí.
Acho que vai ser bem legal, gente. Que daí a gente pode conversar sobre os trabalhos de vocês, né? A gente pode conversar, ver sobre o que vocês fizeram, né? Qual foi o tema de cada um e tal. Vamos vendo os vídeos, conversando. E daí, acho que todo mundo sai ganhando. Beleza? E aí, gente? Que mais? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Não? Sim? Ninguém vai falar nada comigo? Tá bom, nem queria mesmo. Então tá, então vamos fazer a atividade. Essas questões, gente, entregar até final da aula. E façam as questões agora, entregar hoje à noite ainda, beleza? Vamos imaginar que a gente está em sala de aula, como se a gente estivesse na aula fazendo. Que daí para mim é até melhor que daí eu já dou um feedback para vocês hoje mesmo. Beleza? Na entrega de atividade, isso. Na entrega de atividade, se vocês não conseguirem por lá, daí me manda por mensagem. Porque às vezes alguns alunos têm encontrado dificuldade na hora de postar mesmo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me manda. Ah, sem No problema. Emestre, profe. Isso, no Emestre. Lá Então. na entrega de atividades do Emestre. Aham. Profe, deixa eu tirar uma dúvida aqui de uma outra questão. Talvez a profe saiba responder. Profe, Sim. nesse match ali, quando a gente envia as questões para os professores respondendo, ele vem o arquivo para a gente, né? Pode ocorrer de dar erro, dele não finalizar? O profe já teve algum problema assim? No match? Não? Ah, ainda não. Ele sempre, a princípio, sempre fez tudo normal. Porque vocês encontraram teve algum que deu erro? Não, sabe, porque eu encaminhei uma atividade no domingo ainda, e hoje eu recebi uma resposta, uma mensagem dizendo que a atividade não tinha sido entrega. Aí eu tento entrar e ela aparece que eu não entreguei realmente a atividade, e o questionário todo aparece em branco. Só que eu tenho no meu e-mail que veio o retorno com as Foi. respostas, né? Nossa, eu Sim. acho bom você mostrar para o professor que vê o que aconteceu, porque realmente bem estranho. Até agora não tinha tido nenhum erro. Mas às vezes é mesmo questão até de falha na internet, sabe? Que não chegou lá a informação, né, no servidor, sei lá. Pode ser, Uhum. mas até agora não tinha visto ninguém falar É, eu que fiquei preocupada. mas é bom confirmar com o professor da matéria, ver se ele entrando e fazendo o login dele, se ele consegue ver, sabe? Tá. Se ele vê Obrigada, lá prof. a resposta. Uhum. Beleza? Isso aí, e Márcia respondendo também, né? A Denise já me completou aí, mas se entregar hoje pelo mestre ali. Beleza? Então, vou ficar aqui, ficarei online aqui, não online aqui, vocês me vendo, né? Mas eu vou estar aqui, estou aqui no celular, qualquer coisa é só me chamar. Se precisar, a gente faz até uma chamada de vídeo, minha gente. Isso aqui a gente vai fazer como se estivesse em sala de aula. Então, se precisar, com a diferença é que a gente está cada um no aconchego do celular aí, mas se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Meu Deus, não tô essa tecnologia também não ajudam a gente nessas horas, né? Por que não está conseguindo abrir? O que está acontecendo? A atividade não está abrindo? O computador, ele decidiu que ele quer férias já, ele não Não, tá. prof, eu vou jogar pela janela, vocês vão ver um computador voando, no caso. Só que assim, ó, eu tava assistindo no computador a aula e ele apagou tudo. Apagou, caiu a internet, agora não tá ligando. E eu não tenho editor no computador, no celular. Agora eu tô assistindo pelo celular, né? E essa é a minha dificuldade. Agora eu vou tentar abrir, colocar tudo. Eu queria saber se acaso eu não conseguir enviar hoje, eu consigo mandar amanhã? Ou não tem Consegue. exceção? Vou fazer assim, então, gente. Eu vou alterar a data para até amanhã, então, para evitar esses problemas técnicos. Gente, vocês fiquem tranquilos, porque esses problemas tecnológicos aí, todos eles vão sendo relevados na medida Não, que. a Denise, coitada, eu ligo chorando para ela cada meia hora por causa do computador. Eu imagino, eu também tenho umas experiências um pouco traumáticas. Vocês sabem, né? A aula passada foi a minha vez de ter a experiência traumática, né?
Então, pode ficar tranquilo que eu vou já, pode entregar até amanhã, até vou estender isso para todo mundo, viu, pessoal? Quem tiver aí com dificuldades, não conseguir terminar hoje, não precisa se preocupar. Então, vou estar aceitando até amanhã. Mas quem fizer hoje já ganha na hora o feedback. Então, tem o bônus aí de ter um feedback na hora sobre as suas questões. Beleza, gente? Qualquer coisa me chamem então no WhatsApp, qualquer coisa me chamem no grupo. Não se acanhem se tiverem dúvidas. E vamos conversando. Beleza? Espero que fiquem todos bem aí. Espero que a gente possa se ver em breve. Estou com bastante saudade de vocês, bastante mesmo. Gostaria muito que a gente pudesse estar em sala de aula agora fazendo essa atividade juntos. Mas continuamos conectados, então. Beleza? Até. E bom feriado, gente. Bom feriado para vocês. Para quem eu não conversar mais, bom feriado. Se cuidem e até mais. Beleza? Beijo, gente. Tchau, prof.